Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio, nosso Papo de Aprovado. Estou aqui com uma ex-aluna aprovada recentemente no TED de 2025, que é a Priscila Fontainha. Ela que entrou sempre em contato ao longo do ano, a gente conversava bastante, eu vi todo o crescimento dela aí nesse ano, então foi realmente muito emocionante ver as etapas que ela foi passando, que ela foi conquistando. Então eu trouxe ela hoje para contar como que foi essa experiência dela. Ela fez faculdade de medicina em Petrópolis, atualmente ela atua em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e ela fez 3 anos de dermatologia de pós-graduação no Hospital da Gamboa, e ela acabou em 2018, então ela acabou prestando a prova do TED por tempo de atuação, e ela vai contar hoje pra gente a história de como que foi, como que ela estudou, como que foi esse processo aqui para ela. Priscila, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço o convite. Me senti muito honrada de ter sido convidada para poder participar dessa conversa com vocês. O Medcoff realmente esteve comigo nesse processo aí, nesse perrengue, vamos colocar dessa É um forma, perrengue porque mesmo. o estudo para o TED não é algo fácil. E assim, eu acho que o curso, né, o Medcoff, essa didática, eu acho que foi bem aproveitada e realmente foi bem, vamos colocar assim, eu tive muita empatia pela Elisa desde sempre, não só pela Elisa, mas assim, por todos os professores do Medcoff, mas o que ela disse que a gente sempre conversava, porque eu sempre mandava mensagem em inbox e ela respondia. Ivanka também respondia algumas vezes. Eu falava que eu queria colocar as duas assim num potinho para poder levar comigo na hora da prova e para a vida, porque é uma troca de experiência, por mais que elas já sejam professoras, né? Vocês já sejam professoras super capacitadas, mas a gente é colega, né, de profissão, então Claro. assim, é uma Uhum. troca de experiência muito legal. Sim, sim. E vocês sempre aproximavam a gente da realidade do dermato, Uhum. né? Então, assim, não só aquela parte de professor, de ensinamento, tinha mesmo essa troca de experiência mesmo profissional, que é um mundo à parte, assim, do estudo para o TED, mas eu acho que Sim. é válido também nessa questão. Legal, Pri. E eu queria saber um pouquinho, então, como que foi a sua trajetória de estudos? Queria que você contasse um pouquinho quais foram os cursos que você fez com a gente também, como que foi esses últimos, né, os últimos meses de que você trabalhou nessa experiência com a gente. Então, na verdade, eu considero que eu fiz a prova mesmo 2 vezes, né? Eu tentei a prova do TED 2 vezes, eu até fiz a primeira prova em 2023, mas eu não tinha feito nenhum curso. Então, assim, foi meio que uma experiência para ver como que era, porque eu não sabia, né? Eu não tinha muita noção de como que era a prova do TED, por mais que a gente já tivesse visto, né, as provas escritas, mas eu queria saber como era. Mas eu não tinha feito realmente nenhum curso, então não foi algo muito proveitoso para mim. E aí, em 2024, eu me propus a fazer, estudando, né, de fato. E aí foi quando eu comecei o Medcoff, e aí eu fiz o extensivo do Medcoff, aproveitando durante o ano de 2020, na verdade 2023, né? Porque aí valeu para a prova de 2024. Sim. Uhum. E aí eu fiz o extensivo, cheguei a fazer o intensivo, porque, né, quando você faz a compra do curso, você tem o direito, né, ao intensivo do Medcoff. E aí, infelizmente, na prova do ano passado, eu não consegui passar para a segunda etapa. Então, eu fiquei na primeira etapa, não fiz a segunda, não tive a oportunidade de fazer a segunda etapa, mas brasileiro que a gente não desiste, né? Então, Lógico. tentei mais uma vez. E aí, em 2024, na verdade, foi o ano de fato que eu mais estudei. Então, na verdade, o que eu tinha dito era de 2023, que eu tinha estudado, Sim. fiz o Uhum. extensivo, mas não aproveitei tanto, assim, acabei não conseguindo passar para a segunda fase. E aí, em 2024 foi o ano que, de fato, eu peguei mais firme. Vamos considerar que do meio do ano de 2024 até o meio desse ano agora, que foi quando finalizou esse processo, foram os meses em que, de fato, eu me priorizei nessa parte do estudo. E aí eu tinha feito já o extensivo Uhum. o ano passado todo, é, consegui, assim, acompanhar, eu montei mais ou menos um cronograma, né, na minha cabeça, não segui tanto o cronograma do Medcoff, porque em algumas partes eu acabava me perdendo, tipo, quando tinha uma parte de dermatopatologia no meio do nada,
eu ficava um pouco perdida. Eu falei, não, calma, deixa eu acabar de estudar aquele assunto, depois eu vejo a dermatopato daquilo. Então, eu ia seguindo mais ou menos um cronograma de acordo com a disponibilidade das aulas. E assim, uma coisa que eu usei muito foi o banco de questões, né? Assim, que bem que eu acho que é o trunfo do Medcoff, óbvio, tem todas as aulas, tem tudo, mas assim, o que bem que com todas as questões discutidas, né? A gente tem todas as opções. Nossa, assim, é uma aula, né? Quando a gente faz uma questão pelo KeyBank, a gente tem uma aula ali em cima daquela questão. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aproveitar muito. É um banco de questões, assim, enorme, muito vasto e com muito conhecimento. Então, foi algo que eu consegui aproveitar bem. E aí, eu fiz, né, o extensivo. Aí, fiz o intensivo de primeira fase, aí foi o presencial, que eu fiz em São Paulo. Foi excelente, assim, nossa, o curso de véspera, né, que foi esse presencial em São Paulo, que eu acho que, assim, foi muito válido, porque foram uns insights, assim, muito certos, muito certeiros para a prova. Muita coisa na hora da prova eu lembrava do que vocês tinham dito na véspera, então, assim, me ajudou muito. E aí, graças a Deus, passei para a segunda fase. Claro que a gente não passa fácil também, né? Porque o perrengue tem que ser um pouquinho mais É. complicado. Então, assim, eu fiquei com 47 e aí fiquei esperando o recurso, né? No final das contas, com essa mudança de gabarito, que agora esse ano teve, né? Foi uma mudança na prova, não só de troca de gabarito, mas de mudança de gabarito em algumas questões. Eu Uhum. perdi 2 pontos, mas acabei conseguindo, né, o ponto que eu precisava no final das contas. Passei ali cravada, mas passei para a segunda fase. E aí foi só comemoração. E aí eu falei, agora é a hora, né? A primeira Sim. vez que eu tô passando para a segunda fase, então eu não posso perder essa oportunidade. Todo mundo falava, é muito difícil você não passar da segunda fase, o mais difícil é você passar para a segunda fase. Uhum. Mas eu não queria, né, ficar, primeiro, Claro. dependendo de recurso, não queria ficar, assim, naquela dependência. Falava, nossa, será que eu vou passar? Será que vai dar certo? E aí, sabe, assim, eu não queria falar assim, vou estudar menos agora porque estou na segunda fase. Porque eu ouvi algumas pessoas falando isso. Não precisa se dedicar tanto. É claro que tem que estudar, mas assim, não precisa se estudar tanto. Eu falei, gente, você me desculpa, mas assim, eu não vou perder essa oportunidade agora, né? Agora que Claro, com realmente certeza. chegou a Uhum. hora. E Uhum. aí, assisti, né, algumas lives que vocês fizeram também para a gente tentar montar assim um cronograma de estudo. Confesso que eu fiquei um pouco desesperada quando via que a matéria não acabava. Nossa, gente, é muito desesperador, mas enfim, deu certo. E aí eu consegui estudar bem durante a preparação para a segunda fase, sendo que no mês anterior à prova eu diminuí muito o meu ritmo de trabalho. Mais uma vez, né, falando, acabando repetindo, mas assim, eu sabia que essa era a hora, então eu não queria desperdiçar essa oportunidade. Então eu diminuí, né, tive a oportunidade de diminuir o meu ritmo de trabalho. Então passei chegou uma participação especial ali, Sem saiu. problema. É, então assim, eu consegui diminuir o ritmo de trabalho, de consultório, diminuir os dias de atendimento, mantive assim o básico, né, para sobreviver, vamos colocar dessa forma, mas realmente diminuí, então consegui focar mais, então eu ficava em casa estudando a maior parte do tempo, e aí no último mês foi quando eu mantive uma rotina mais intensa de estudo, então eu chegava durante a semana a fazer umas 6, 7 horas de estudo, e aí no final de semana às vezes chegava a 12 horas de estudo por dia, né, no sábado e Uhum. no domingo. E aí eu pegava as questões para poder fazer, pegava o laminário para tentar adivinhar aquelas lâminas do além, pegava aqueles casos clínicos que tinha lá para a gente poder pensar, né, nos diagnósticos, que é aquela parte de caso clínico que tinha no HIT 2. Eu achei bem Uhum. bacana também, porque era um simulado da prova, né? Sim. Era uma Uhum. simulação da prova. Então, assim, era um caso que você tinha que saber do que se tratava, enfim, logo depois tinha a explicação do professor. Uhum. Então, achei bem válido. E questões, questões, questões e questões, porque a gente não cansa de fazer questões, né? É, isso E aí. aí, graças a Deus, deu certo. E aí eu não passei perrengue, passei bem. Uhum. E confesso assim que eu saí da prova não sentindo muita confiança,
todo mundo fala que sempre a prova que você faz, você acha que é mais difícil, né? Eu conversei com algumas amigas que passaram ano Sim, passado, elas falaram: Não, Pri, sempre a prova que você faz, você acha que é mais difícil, todo mundo tem essa mesma sensação. Eu falei, gente, mas não tem condição, assim. Tava, né? Não, não tem como. Eu tinha certeza, sei lá, de 8 questões. E com essa questão de não poder voltar na sim. questão anterior, eu fiquei empacada em algumas questões, assim, fiquei 12 minutos em uma questão, 13 minutos em outra, porque eu falei, gente, eu não posso errar. Eu tenho que tirar aqui da minha cabeça, pensar que tá lá, não sei aonde, quando eu não tinha muita noção, assim, né, ou que eu tinha dúvida em duas, porque quando você tem dúvida em duas numa prova normal, você passa, né, às vezes, assim, dá aquela marcadinha ali de início, que eu já aprendi que eu não posso mudar quando eu escolho a primeira opção, mas você dá uma marcadinha e depois você volta para poder dar uma revisada. Eu não tinha essa opção, né? Então eu tinha que marcar naquele momento. Então, assim, eu realmente fiquei agarrada em algumas questões, foram 3 questões, eu me lembro agora nitidamente, mas e teve o problema de só sair o gabarito no dia seguinte, né? Mais de É. 24 horas depois, a gente ficou nessa tensão, e aí a gente conversa, né? Tem grupo de amigos que a gente fez grupo de estudo, e aí, Ótimo. não, porque eu marquei essa, porque eu marquei aquela, e aí você vai criando uma confusão. Eu É, falei, gente, nossa senhora, se eu for pelo gabarito que as pessoas estão falando, é. não deu. Mas assim, eu tinha pra mim que eu não tinha errado 16 questões. Então eu falei, vai dar. Nem que Uhum. eu passe ali com 24, vai dar. Mas deu, graças a Deus, fiz 33, então passei Tranquilo. respirando Uhum. sem ajuda de aparelhos. Ótimo. E me fala uma coisa, eu vou voltar um pouquinho lá na sua primeira fase, que você falou para mim assim, ah, eu comecei a estudar mais, a me dedicar mais, no último ano mesmo e tudo. Você já Sim. tinha tentado uma outra vez. O que que você acha que mudou da primeira prova que você acabou não passando para essa segunda prova, que deu tudo certo? Em relação à prova ou em relação Em ao meu relação ao seu preparo? estudo? Bom, as duas Então, até, na se você quiser verdade, falar eu só da falo prova. que Uhum, a gente estudar para a prova do TED é um aprendizado para a vida, de fato é. uhum, Porque, por mais que eu já tivesse feito pós-graduação, já tivesse me formado lá em 2018, é um estudo diferente, assim, você estuda, obviamente, focando na prova, mas você ganha muito conhecimento. Então, assim, você discute caso com um colega, discute caso, não estou dizendo de prática clínica, né, mas discute uhum, caso ali de prova. Então, assim, é um conhecimento que eu acho válido, apesar de todo o problema, de toda a problemática, de todo o estresse, é muito válido. Eu senti que eu fui acumulando conhecimento de um ano para o outro, né? Então, assim, em 2023, eu estudei, mas talvez não tenha estudado o suficiente, né? Talvez não, né? Não estudei, porque se eu tivesse estudado, eu teria passado. Então, assim, não estudei o suficiente para conseguir passar na prova. E aí eu realmente falei, se é isso que eu quero, eu tenho que fazer por onde? Porque, assim, ninguém está me obrigando a fazer a prova, né? Eu estou fazendo por escolha própria. A gente, apesar dessa questão de a gente querer ter o registro de qualificação, é óbvio, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que todo médico, né? Quando se forma, quando acaba uma residência, uma pós-graduação, ele quer ter o registro, no caso, né? Quando você não faz a residência. Então era uma coisa que eu queria, mas era algo assim, que eu passava bem sem ele, sabe? Sem esse registro de qualificação. E aí, uma hora me deu um start, eu falei, quero fazer. Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer, eu sabia que eu só ia conseguir realmente se eu tentasse, né? uhum. Assim, eu me lembro que em 2023, da primeira prova que eu fiz, que foi essa que eu acabei não estudando quase nada, eu fiz um intensivo, né? Assim, falando de outro professor, mas ele nem tem mais curso próprio, era o Cássio Dibi. Então, assim, ele falava uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que ele falou assim, só não passa quem não tenta. Em algum momento você vai passar. Então, assim, eu pensava isso comigo, eu falava, em algum momento eu vou passar. Pode não ter sido da primeira vez, eu não estudei, na segunda vez eu me preparei melhor, consegui aproveitar melhor o estudo, o curso, e aí, de fato, uma hora vai. Então, assim, eu acho que muito vai da nossa maturidade, assim. Quando as pessoas perguntam, né, o que que te faz passar na prova? Eu acho que é muito a questão de persistência, a gente realmente tem que ter persistência para poder passar, porque é muita abdicação, né, a gente abre mão de muita coisa para realmente conseguir estudar, conseguir se empenhar, mas é algo que foi uma escolha minha, né, como eu falei, eu não fui obrigada a fazer isso. Então, se foi uma escolha minha, eu tenho que arcar com as consequências dela. Então, é sentar, estudar.
né, se dedicar, porque vai dar certo. É ter confiança, ter calma, é difícil, mas é ter calma que uma hora vai dar. Então, assim, eu acho que o que mudou para mim foi muito a questão da cabeça, assim, conseguir trabalhar muito a cabeça. Não gosto de dizer que tenha sido tranquilo, porque tranquilo não foi em momento nenhum, mas assim, é conseguir interiorizar que vai dar, sabe? Assim, é acreditar que vai dar, é fazer o meu que vai dar certo. Então, eu acho que foi mais isso, é mais a consciência em relação a estudar, a saber que realmente era algo que era um objetivo meu e que para eu atingir esse objetivo eu realmente precisava estudar. Então, eu acho que foi muito da consciência mesmo que mudou. E você mudou estratégia de estudo? Por exemplo, eu estudava um pouco mais aleatoriamente num ano, e aí no outro ano você mudou estratégia. O que mudou nessa Mudei estratégia? estratégia de estudo em relação a questões. Eu não fiz muita questão no primeiro ano. Tá. Apesar de já ter ouvido muita gente falar: "Tem que fazer questões, tem que fazer questões", eu me contive fazendo as questões das provas anteriores, basicamente. Uhum. Fazia as questões, por exemplo, no KeyBank, mas assim, aproveitei pouco. Então, assim, a malícia, né, de fazer questões é o que te faz passar na prova. Não tem Uhum. jeito. É claro que você tem que ter conhecimento, é óbvio. Não estou dizendo que a pessoa que é expert em fazer questões vai passar na prova de uma forma fácil, não. Ela precisa ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, mas essa malícia, realmente eu ganhei fazendo mais questões. Então, assim, eu acho que o diferencial para mim, realmente, em relação a metodologia de estudo, foi fazer mais questões, que foi uma coisa que eu não tinha feito da primeira vez, e aí eu me propus a fazer. Agora no final, por exemplo, eu fazia 50 questões por dia. Eu Uhum. tinha que fazer aquilo ali. Então, assim, se eu não fizesse, eu não estava satisfeita, sabe? Tá. Uhum. A gente chega num nível, eu sei que, né, assim, a orientação de vocês não é essa, inclusive pessoas que estiverem assistindo, não sigam essa dica no final. Faço Mas, o que eu assim, na digo, não hora faço o da que eu faço. prova, exatamente. Mas, assim, na hora da prova, a gente tinha a prova começava 9 horas da manhã, agora a segunda fase, né? Mas a gente tinha que estar logado na plataforma às 7 horas Às da manhã. 7, é. Beleza, deixei lá logado meu celular, filmando a tela, né? O computador logado, tudo bonitinho. E fui respirar, fui tomar café com calma, né? E tudo. Naquela tensão, eu não sabia se estava tudo certo, porque eu tinha conseguido falar com o fiscal falou que estava tudo ok. Beleza, eu tinha que voltar para cá para 15 para as 9. 8 horas da manhã, o que que eu estava fazendo? Eu já tinha tomado café, já tinha rezado, já tinha feito tudo. Fui fazer questão. Fui, peguei o que vem e fui fazer questão de cirurgia, porque era uma coisa assim, que estava na minha cabeça. Eu falei, gente, esse negócio de retalho, que é assim, eu tenho que, nem que seja, porque se tem uma coisa que às vezes eu não consegui entender, olhando ali na fotinha, no videozinho, eu tenho que pelo menos decorar isso daqui. Então eu fui lá, Uhum. peguei para fazer questões 8h05, peguei o tablet e estava lá fazendo questões de cirurgia. Mas fiz e deu certo. Ah, que bom. Graças a Deus, assim, acabei errando uma, né, de cirurgia, mas não errei todas como eu achei que eu fosse errar. Então, É. assim, pra você ver que realmente essa parte de questões fez muita diferença para mim. E eu achei legal também, eu vou te confessar que eu não me lembro se no outro ano já tinha, essa parte do Coffee Express. Já tinha? Já O tinha, ou Coffee isso é uma coisa de Express, agora? acho que a gente já tem faz Eu uns não 2 anos. É. então, talvez pra você ver, né, como é que eu realmente não aproveitei tanto a plataforma no outro Aham. ano. Eu vi as aulas, mas eu não ficava vendo o Coffee Express. E esse ano também fiz muito isso, assim, eu já tinha estudado aquele assunto, eu já não queria ver mais a aula novamente, né, porque para mim ela já estava vista, então eu via rapidinho o Coffee Express e seguia a minha vida. Eram os pontos principais, né, daquele assunto e dava o checkzinho e vida que segue, vamos embora. Legal. Então, assim, essa parte eu também mudei, nessa didática minha de estudo. Legal. Eu vou até comentar aqui para quem está assistindo a gente e não conhece, o Coffee Express ele é um videozinho que a gente faz de 3 a 5 minutos, que é o resumão mesmo da aula, né? Os hot topics ali que precisa saber. Então a gente colocou essa ferramenta justamente porque alguns alunos
estão ali na fase final de estudar, e aí já assistiram aquela aula, mas eles querem lembrar algum detalhezinho, então a gente fez isso para ajudar e teve uma aceitação muito boa, vários alunos comentaram que foi bem legal, então a gente cada ano tenta aprimorar nisso. E Pri, queria saber, como que você organizava o seu tempo, né? Então você falou para mim, eu estudava na fase final 6 horas por dia, no final de semana 12, mas nesse seu tempo, você tinha uma ordem de estudo? Como que você organizou esse tempo? Então, eu tinha os temas, né, assim, até mesmo vendo a live que vocês tinham feito, e também conversando com amigos, é óbvio, assim, tinha os temas que, vamos colocar para a segunda fase, que são mais prevalentes, que a gente sabe que vai cair de alguma forma. Então, eu linkei aqueles temas e pensava, gente, eu já estudei, né, então, eu não preciso de voltar na teoria para poder ver, né? Apesar de que essa prova agora acabou pedindo mais teoria do que a gente previa, mas enfim, eu fui com a teoria que eu já tinha, não fiquei focando em rever a parte teórica. Então, assim, vamos colocar, eu vi uma aula de psoríase, eu peguei para poder estudar psoríase hoje. Eu não fiz muito, assim, tempo de estudo por matéria. Eu não tinha um prazo, eu tenho que estudar aquilo ali, eu tenho que estudar 5 matérias naquele dia. Eu coloquei mais ou menos para poder estudar, sei lá, psoríase naquele dia, naquela manhã, que era um horário que eu tinha, o que que eu pegava para poder fazer? Eu via o material escrito, né, sobre psoríase, dava uma lida rápida no que eu tinha de resumo, no que eu tinha de card, enfim, de alguma coisa, dava uma lida geral, se era algum assunto que eu não tinha é, vamos colocar, se eu não dominava muito aquele assunto, né? Primeiro eu dava uma lida naquela parte teórica, mas não assistia a aula. Então eu pegava aquela parte teórica, dava uma reolhada ali rapidinho, e aí eu ia para a parte de questões. Aí eu colocava lá, por exemplo, no Nubank, procurava sobre psoríase, e aí ia fazer questões sobre psoríase. Beleza. Estou conseguindo saber? Ok. E aí eu via se em alguma prova, se tinha alguma questão diferente, e aí eu pegava sobre aquilo também. E aí, beleza, eu acabei aquele assunto de psoríase, a vida segue, então eu vou pegar outro assunto agora. Se era algum assunto que eu já tinha uma dominância maior, eu não pegava a parte teórica, eu já ia direto nas questões. Então, sei lá, estava vendo CBC. Eu vou ver CBC, não vou ver a parte teórica, porque eu acho que para mim já estava tudo certo. Então, eu vou direto lá nas questões de CBC. Então, eu linkava nas questões de CBC, tentava organizar, tentava ver se eu estava conseguindo saber. Daí, eu ia anotando a porcentagem de acerto naquele assunto. Se aquele assunto ainda não estava muito bem sedimentado para mim, em algum momento da vida, em algum momento daquela semana ou na semana seguinte, eu tentava voltar, nem que fosse para poder fazer questões. E aí, assim, no final do dia ou durante o dia, essas 50 questões que eu separava para poder fazer era de assuntos aleatórios, assim, eu pegava, Legal. não marcava nada no Nubank, deixava ele colocar por conta e fazia questões aleatórias. Pegava também essa parte do HIT2, né, desses casos clínicos. Em algum momento, assim, que eu estava cansada, às vezes, de um assunto específico, que já estava, né, porque a gente fadiga, né, sobre um Claro. determinado assunto, eu não quero ficar botando a minha cabeça naquele assunto só. Eu parava um pouquinho e olhava, via alguns casos clínicos lá e tentava resolver. E aí anotando, porque eu ainda sou, apesar de ter tido, né, desse ano para cá uma coisa diferente, foi ter o tablet também, porque antes eu ficava imprimindo tudo, e aí me cansei de ficar escrevendo, apesar de ser muito da parte da escrita. Mas aí eu anotava as questões, anotava as minhas respostas num papelzinho e ia dando certo ou errado e ia vendo depois a porcentagem daquilo. Se era um assunto que eu me sentia confortável, eu passava. Se não, eu tentava encaixar ele em algum momento do dia para poder refazer. Em algum momento do dia, não, da semana, na verdade, para poder refazer alguma questão. Eu vi muita parte de patologia. Eu te digo que, assim, patologia sempre foi um calo para mim. E eu sabia que ia cair, né? A prova é muito baseada na patologia, então, assim, eu queria me sentir mais confortável mesmo de fazer a prova nessa parte de patologia. Então, assim, eu vi muita lâmina, vi até fora, né, de parte de patologia mesmo, conversando com algumas amigas, a gente discutindo, ela tinha uma lâmina daqui, uma lâmina dali, a gente acabava discutindo sobre aquilo, o que que a gente fazia, né, de imagem. Então, assim, foi uma parte que eu me dediquei muito nessa parte de dermatopatologia, porque eu queria sentir
pelo menos uma, né, uma tranquilidade para poder fazer a prova nessa parte. Então, assim, por exemplo, durante a semana, dermatopatologia, eu estudava todos os dias. Todos os dias eu estudava alguma coisa. E aí eu pegava aleatório. Ah, eu vou fazer a dermatopatologia de psoríase. Ah, vou fazer dermatopatologia, a parte de tricologia, né? A parte de patologia do couro cabeludo. Vou fazer dermatopatologia de melanoma. E aí eu tentava organizar mais ou menos, mas todo dia tinha alguma coisa de dermatopato. A parte de micose, por exemplo, que eu também sabia que caía muito, eu também tentava estudar. Tem aquele posterzinho, né? Já De guardei. micologia. Aquele Uhum. pôster que vocês mandam pra gente, né? Que tem a Sim. parte de micologia, tanto de dermatofitose, quanto de micose superficial, micose profunda. Eu anotei, né? Eu fui acrescentando algumas coisas naquele postzinho. E aí eu deixava ele aqui grudado na minha parede, aí volta e meia eu tava olhando alguma coisa, eu parava, olhava para aquele posterzinho. Não, isso aqui é isso aqui, não, tá bom. E aí eu tentava ficar revivando aquilo ali na minha memória, né? É, e aí, assim, eu te digo que eu não segui assim. Eu tentei até fazer um cronograma no início que eu digo assim, no último mês, eu até segui um pouco desse cronograma, mas eu senti um pouco de desespero quando eu não estava conseguindo finalizar aquele cronograma. Então eu falei, não quero ficar assim, eu vou fazer o máximo que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro do que ainda tem de matéria. Então, assim, eu preferi procurar, eu preferia assim estudar mais a parte de questões, como eu falei, porque a partir das questões eu estudava também a matéria do que ficar focando só naquela matéria e às vezes não conseguir progredir naquilo. Então eu acho que eu segui sim um cronograma, né? Como eu falei, eu tentava organizar mais ou menos uma sequência de matérias que eu achava que eram mais importantes, dos temas mais prevalentes, mas quando começou a ficar muita coisa, porque, por exemplo, patologia é uma coisa que não acaba, é patologia de tudo. É. Dermato, na verdade, não acaba, né? Dermato é muita coisa, é muito extensa a matéria. Então, assim, para eu não me desesperar, que era uma coisa que eu não queria, eu me mantive estudando, fazendo essa parte, assim, de Coffee Express direto, que aí eu via aquela partezinha mais rápida da matéria, quando eu não conseguia acertar uma quantidade muito boa de questões, e voltava na questão. E aí, na questão, eu não ficava só. Eu fazia muito no modo. Peraí, o modo tutor é o que já vai dando a resposta junto, né? Modo padrão. Uhum. O modo padrão é o Sim, modo de sim. prova, né? O Isso. modo padrão eu fazia, mas quando eu tinha dúvida, eu deixava no modo tutor, que daí eu já ia estudando aquela matéria naquele momento. Então, eu já fazia mais ou menos desse jeito. E assim eu segui agora nessa última fase. E na primeira fase foi parecido? Como que você organizou isso para estudar para a primeira fase? Na primeira fase, eu tinha um cronograma que eu já tinha feito do outro ano, Tá. de matérias, assim, mais. Que aí é geral, né? Não tem muita matéria prevalente. Aí é matéria de tudo, é a dermato inteira. Uhum. Então, eu tinha mais ou menos uma sequência de assuntos. E aí, como que eu fazia? Eu, de acordo com o que era disponibilizado no site, né, com os 500 blocos que eles tinham lá de aulas, eu via Uhum. as aulas que já estavam disponíveis e via de acordo com o que eu já tinha de matéria no meu cronograma. Então, eu pegava aquela matéria X, assistia a aula normal, né? Não assistia o Coffee Express, já assistia a aula normal. Eu já tinha também matéria escrita do outro ano, então eu só acrescentava uma coisa ou outra, que ainda precisava de acrescentar, e tentava memorizar aquilo. Ficava lá lendo, 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 porque tudo é repetição, tudo é a memorização. E aí, depois disso, voltava eu nas questões, e aí ia fazendo questões. Não aproveitei flashcard, tá? É uma coisa assim que eu não sei, assim, aproveitei o que vocês enviaram pra gente na revisão de véspera, Uhum. assim, para mim foi ótimo, mas eu fazer, por exemplo, flashcard, eu fazer mapa mental, eu demoro muito para poder fazer. Então, assim, eu não via muita resolutividade para mim, para fazer Uhum. isso. Então, assim, às vezes umas amigas elas compartilhavam o mapa mental que ela tinha feito, eu, né, acrescentava uma coisa minha naquilo ali. Eu fazia muito post-it, deixava meus post-its aqui grudadinhos na parede, mas assim, mapa mental, resumo, eu sentia que eu demorava muito para poder fazer aquilo. Então, para mim, não foi muito proveitoso. Eu fiz isso na primeira prova, achei que não valeu a pena, então resolvi não repetir, né, agora Uhum. de novo. Então, eu pegava, assistia aquela aula teórica, assistia depois o Coffee Express, e aí
ia eu lá fazer a questão e questão e questão e questão. E assim a Uhum. gente foi seguindo. Legal. Mas você chegou a fazer flashcard na plataforma? Que a gente tem muitos flashcards na plataforma mesmo. Pronto, né? É, uhum, Então, esses aí eu fiz, eu tá. aproveitei. Agora, Uhum. tinha a opção, né? Eu lembro que vocês até davam a opção da gente fazer naquele Anki, Sim, sim. mas eu Esse eu tentei nunca fiz. fazer, Uhum, não rolou para mim. Então, assim, eu aproveitei tá. o que já estavam prontos. Uhum, Esses que eu te falei, né, da primeira fase que vocês enviaram uhum, pra gente acompanhar lá na revisão de véspera, aproveitei muito, mas deixei tudo separadinho, bonitinho. Mas eu, durante o ano, não fiz. Eu aproveitei o tá. que já estavam prontos mesmo, porque realmente eu demorava muito para poder fazer. Essa parte tecnológica, eu sou devagar, até poderia fazer no papel também. Mas aí eu não consigo fazer. Assim, eu tenho uma certa dificuldade de resumir as coisas. O Uhum, meu resumo é muito grande. Então, uhum, assim, não é resumo, né? Então, assim, eu vou demorar uma vida e para mim não é, né? Eu acho que todo mundo fala isso, todo professor fala que não é o que é importante. Então, essa parte eu mesmo, mas aí é uma coisa minha, né? É uma particularidade uhum, minha. Tive amigas que fizeram e aproveitaram e foi super proveitoso mesmo. Para mim, sim. realmente não valeu. Mas eu fazia mais ou menos isso. Eu tentava organizar dessa forma. Aí, durante o ano, como eu estava trabalhando normal, né? Tinha toda a rotina de trabalho. Eu tentava organizar assim para estudar pelo menos umas 2 horas por dia, para não passar batido. No começo do ano passado, eu ainda tá, na verdade, no começo do ano passado eu ainda estava no intensivo para a prova do ano passado, né? Sim. Uhum, E aí, depois quando a gente não passa, a gente vive aquele momento de luto, né? Fica lá pensando, nossa, o que que eu vou fazer agora, né? Vou ter que estudar tudo de novo. Porque você faz a prova achando que vai passar, você está sim. estudando achando que você vai passar. E aí, quando você não passa, eu acho que é importante realmente você viver aquele momento de luto que eu vivi. Durou um mês e meio, eu acho. E aí eu falei, agora eu tenho que voltar, né? Se é o que eu quero, eu vou ter que voltar. Sim. E aí eu internalizei, pensei, o que que eu vou ter que fazer agora? Como que eu vou ter que estudar? E aí foi quando eu comecei a pensar mais nessa parte de questões mesmo. E aí eu acho que foi o diferencial. Muito bom. E qual que foi a sua principal dor, assim, durante a prova, ou antes ou depois, esse período, assim, que antecede a prova? Você ficava pensando mais com medo de não dar tempo de fazer, ou de não acertar, ou ansiedade? Assim, nesses É, primeiros momentos que antecedem a prova, o que que você sentiu? O que que veio para você? eu fiquei muito ansiosa. Fiquei muito Uhum, ansiosa. Eu não me considero assim uma pessoa muito ansiosa normalmente, consigo lidar bem com essa parte da ansiedade, mas eu fiquei muito ansiosa assim, com medo, né? Muito receosa de não passar novamente. Porque aí eu via que o mundo estava andando, né? As coisas estavam acontecendo e eu estava empacada, sabe? Parece que a vida não anda, porque você, como eu falei antes, assim, você abre mão de muita coisa para poder estudar para a prova. E aí eu sentia que eu não estava progredindo, até na minha vida pessoal, na minha vida profissional mesmo, parecia que não estava andando. Então, assim, eu sentia a necessidade de passar nessa prova. Então, eu me cobrava muito em relação a isso. Não era cobrança de ninguém, não era cobrança da sociedade, não era cobrança da minha família, não era cobrança do meu marido, dos meus amigos, nada. Era uma cobrança minha. Eu coloquei que eu queria passar nessa prova, então eu tinha que fazer por onde. Então, assim, essa autocobrança me deixou ansiosa, esse ano especificamente, né? Porque eu falava, eu tenho que passar. Não existe outra possibilidade a não ser não passar. E aí, quando teve a preparação para a primeira fase e tudo, que aí eu fiquei nessa pendência, né, do recurso. Quando eu olhei lá o gabarito 47, nossa senhora, eu chorei, mas eu chorei tanto, eu chorei tanto. Falei, gente, não é possível, um ponto, não é... Aí todo mundo, calma, um ponto, eles sempre anulam questão, você vai passar, um ponto é fácil, um ponto não sei o que, tá, tá, tá. Falei, gente, mas é um ponto. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, que o ano passado ficou por um ponto, anularam a questão e a questão que anularam não ajudou ela a passar, então pode acontecer, né? Então, eu não queria ter dependido desse recurso. E aí, eles ainda cobraram, né, para a gente poder fazer recurso, enfim, uma coisa que foi uma novidade. Até umas amigas minhas mandaram também, elas até já tinham passado para a segunda fase, mas me ajudaram, elas mandaram recurso que a gente sabe que quanto mais recurso for mandado, mais é a chance, né? Maior é a chance
da sociedade analisar aquela questão e às vezes anular. Até então eu não acreditava em mudança de gabarito, e aí quando veio a questão da mudança de gabarito, tanto é que quando saiu o resultado do recurso, Elisa, é, apareceu primeiro assim para mim, 46 de 80. Eu falei, como assim? Eu tinha feito 47, como é que a minha nota foi para 46? Aí eu falei, gente, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu chorei, chorei, falei, nossa, eu não acredito que não deu, eu não consegui. E aí o mundo, né, desabou de novo. Eu falei, nossa, né, ai, mais um ano eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu não vou querer fazer. Até me emociono de lembrar porque foi muito ruim. E aí uma amiga minha, eu tava falando com ela na hora, e ela falou, atualiza, bem, entra, sai e entra de novo no site, porque pode ser que tenha atualizado alguma coisa. E aí eles não colocaram de imediato, foi até uma mudança também agora nessa plataforma nova, que era da Educate, não era assim na plataforma, pelo menos do ano passado, não aparecia a nota final, assim, o gabarito final, apareceu o gabarito de cada questão, e aí, assim, foi um pouco confuso, ainda mais quando você tá com a emoção à flor da pele, você não consegue nem ver direito, né? E Uhum. aí aparecia lá, 46 de 80, aí de repente, aí na hora que eu atualizei, apareceu 48/48. Eu falei, gente, como assim? Não, 48/48 não, 48,80. 48/80. Eu falei, peraí, então eu passei. É isso mesmo? Será que eu passei? Não sei. Aí eu fui vendo cada questão, né, cada alternativa, e aí falava que o gabarito, o recurso foi deferido ou não. Eu falei, gente, eu não quero saber se foi deferido, eu quero saber se eu passei, só isso. Foi deferido, eu passei, é isso mesmo, tem certeza? E aí, depois que eu atualizei novamente a página, aí apareceu na situação, aprovada para a segunda fase. Acho que era alguma coisa assim que aparecia na frase. Falei, bom, então fui aprovada, graças a Deus agora eu posso respirar, aliviar, posso comemorar um pouquinho, passei. E aí começa toda a preparação para a segunda fase. Porque aí eu fiquei nesse tempo até estudando para a segunda fase, eu acreditando que ia passar, mas assim, com medo, né? Então, assim, você perde um pouco daquele ritmo de estudo que você tinha, estava vindo desde a primeira fase, então eu tive esse tempo aí meio que de pausa, e aí eu falei, gente, agora eu tô 15 dias atrasada. Eu sei que dá tempo, né? A gente sabe que dá tempo, mas assim, falei, nossa, agora o bicho pegou. Eu já tô atrasada, como é que eu vou fazer? Aí comecei a ficar um pouco desesperada, aí o desespero veio maior ainda. Eu falei, calma, né? Vamos organizar, vamos dar sequência nisso daqui, porque já deu certo no início, vai continuar dando certo agora. Só que assim, o desespero, a ansiedade vem, porque aí a prova vai se aproximando. Para a prova teórica, sempre que eu fiz prova teórica, escrita, eu sempre fui uma das últimas a sair da sala. Eu nunca terminei a prova rápido. Dessa prova foi a mesma coisa na primeira fase, né? Eu saí da sala faltando, acho que 15 minutos para poder acabar a prova. Então, assim, eu só não queria ser as 5 últimas, né? Ou 3 últimas, agora eu não me lembro, que tem que sair juntos. Mas eu fiquei lá até a última gota, até quando eu não aguentava mais. Fiz o que vocês não orientam a fazer, que foi trocar o gabarito quando a gente revê a matéria, quando a gente revê a prova, perdão, revê a questão. E aí eu fiquei na dúvida, eu troquei o gabarito e errei 3 questões por causa disso. E aí isso foi até uma coisa que foi boa para mim na segunda fase, não poder voltar na prova, apesar de eu ter ficado agarrada em algumas questões, mas o fato de eu não poder voltar na questão anterior, eu sabia que eu não ia ter essa mudança de gabarito, eu mesma mudar, porque Uhum. aconteceu na primeira fase. E aí na segunda fase eu não fiquei com medo de não ter tempo para fazer a prova, não, porque assim, eram 3 horas e meia, né, para 40 questões. Então eu falei, gente, eu acho que vai dar tempo, assim, tranquilo, né? Não fiquei com esse receio. Tanto é que eu consegui acabar a prova, por incrível que pareça, pelo menos na minha experiência de prova, né? A prova a gente tinha que sair pelo menos 11 horas da manhã, que tinha aquele tempo de segurança de 2 horas, né? Eu acabei minha prova 11h15, então para mim Uhum. fui muito rápida. Eu Sim. achava que eu ia ficar até meio-dia, pelo menos, então até deu para conseguir fazer mais rápido. Mas assim, a ansiedade, o estresse. E eu falo que no meu caso, por exemplo, que fiz a pós-graduação e entrei para poder fazer a prova, comprovando o tempo de experiência, a gente passa por 3 etapas de prova, né? Porque a gente passa pela primeira fase, a segunda fase, na verdade, para mim até foi um pouco mais, porque a minha primeira fase ainda dependia de recurso, então ainda tive a questão de esperar recurso. Aí a terceira fase foi a análise dos documentos.
porque tive conhecimento de algumas pessoas que ficaram com pendência em documentos e aí tiveram que entrar, assim, judicializar para poder ter a possibilidade de fazer a segunda etapa. Então, assim, a gente ficou naquela ansiedade para ter o resultado da análise dos documentos, mas no meu caso é tudo certo, graças a Deus. E aí a segunda fase. Então, assim, foram 4 etapas para ter sucesso no final, Sim. né? Então, assim, não, eu acho que não tem como a pessoa não ficar ansiosa, assim, por mais que você esteja se programando, esteja trabalhando aquilo mentalmente, você fica ansiosa. Meu cabelo foi pro ralo, literalmente. Perdi, assim, tô com um eflúvio telógeno aí absurdo. Agora é correr atrás do prejuízo, porque não tem jeito. Mas eu sabia que isso daí era o de menos, assim. Provavelmente eu também devo estar com alguma carência de alguma vitamina, algum mineral, porque eu não me alimentei direito nesse tempo. A gente fica preocupada, fica ansiosa. E aí, então, assim, eu acho que mexe muito com a gente, mexe Uhum. muito mentalmente com a gente, mas mexe muito. Nossa Senhora. Então, assim, era mais uma coisa que eu não queria mais, sabe? Sim. Assim, ficar psicologicamente abalada, porque isso abala Sim. mesmo. Então, ter passado foi assim, um alívio de tirar uma carga enorme das minhas costas. Nossa, nem consigo imaginar. Que bom. E Pri, me conta, se você tivesse alguém assim que está começando agora a estudar, está começando, né, como você estava lá 1, 2 anos atrás, começando a estudar, que dica que você daria para essa pessoa que está começando a estudar agora, passando por essa experiência toda que você teve? Ó, para quem está começando agora, eu acho que a dica principal é não desistir. Não desistir e ter constância. Ter constância, ter consistência de estudo. Porque por mais que você pense assim, eu não, eu tenho a minha vida, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho filho, tenho cachorro, enfim, tenho minha vida acontecendo, minha vida profissional, tenho um consultório, tenho uma clínica, não vou conseguir me privar tanto para poder estudar. Você não precisa de estudar 6 horas por dia todos os dias. Estuda um pouco todos os dias, ou se não conseguir todos os dias, tenta pelo menos assim, vamos colocar, fazer uma questão de um assunto que você já tem uma noção de consultório. Você pega aquilo ali, é claro que a gente sabe que a didática para a prova é completamente diferente do consultório, mas assim, tenta. Se você não conseguir durante a semana, pega um final de semana. A gente sabe, né, assim, quem tem família, quem tem filho, vai querer ficar com o filho, mas pega 6 horinhas, 3 horinhas que seja de um sábado, 3 horinhas de um domingo, e pega para poder estudar. Isso durante o ano, durante o extensivo. Porque, assim, Elis, é uma coisa que a minha experiência disse para mim. Eu sei que tem gente que passa só fazendo intensivo, eu conheço pessoas que passaram assim, tenho amigas, inclusive, que passaram assim, mas para mim não funcionou. Eu tentei fazer isso ano passado e para mim não deu, e aí eu senti que eu precisava realmente fracionar esse estudo durante o ano. Então, assim, estudar durante o ano, fazer o extensivo, acompanhar durante o ano, eu acho que foi muito importante. Fazer esse cronograma de estudo durante o ano, manter uma constância de estudo diária, ou se não conseguir diária, pelo menos aos finais de semana, para não deixar tudo para janeiro. Porque, assim, de janeiro a março, e assim, a gente não sabe nem quando que a SBD divulga o edital, às vezes eles divulgam em cima da hora, você tem 60 dias até a prova, de fato, né, da primeira fase, que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente já estava, obviamente, fazendo intensivo, mas assim, pode acontecer de ter alguma mudança do edital e você não sabe, e você é pego de surpresa. Então, assim, tenta evitar essa surpresa, sabe? Então, eu acho que para quem está começando agora, eu acho que é importante você realmente se programar. É você saber que você vai abrir mão de algumas coisas sim, não consegue, gente, assim, eu acho praticamente impossível a pessoa dizer que não estudou, é porque eu fiquei ali, consegui seguir minha vida 100%, e aí na época do intensivo eu estudei 2 horinhas por dia e a vida seguiu, eu consegui passar muito bem na prova. Se a pessoa não tiver um QI muito elevado, né, não tiver, assim, uma facilidade muito grande de fazer prova, eu acho que realmente é muito difícil. É uma prova que exige muito conhecimento, então exige muito conhecimento, exige muita cabeça, muito controle. Então, eu acho que para quem está querendo começar, eu super dou apoio, porque eu acho que é uma coisa que te faz crescer profissionalmente e te faz crescer também pessoalmente. Então, eu acho que por mais que você abdique de muita coisa, que a sua vida pare por um momento ali, enquanto você está estudando de fato para a prova,
mantenha uma constância, mantenha uma consistência de estudo, faça questões, não deixe de fazer questões, aproveite o banco de questões está lá para isso, tem, sei lá, 5.000 questões para você aproveitar, eu, inclusive, nem queria perder o Mad Coffee para eu conseguir fazer. Outro dia mesmo, foi o quê? Hoje é segunda. Semana passada, eu estava aqui em cima com meu marido, ele estava vendo alguma coisa no computador, e aí eu abri, assim, eu falei, será que ainda está disponível? E eu peguei e fazer questão. A As pessoas força do falavam hábito. assim, A pessoa nem precisa mais. não, as pessoas falam assim, você vai ficar com abstinência. Eu falei, não, não vou ficar com abstinência, tá doida, eu tô aqui, não aguento mais, não quero nada, não quero. Mas eu tava lá, eu fazendo questões, eu falei, gente, ai, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma coisa, porque assim, sabe quando você não quer ter aquela sensação de que tudo que você estudou foi por água abaixo? Sei. Então, assim, eu não queria, eu não quero, porque eu sei que Então, eu vou muita coisa a aproveitar, gente já vou até absorve, te lógico, fazer leva pra vida. um convite, Priscila. A gente tem agora algumas comunidades, são grupos de WhatsApp e tudo, que Aham. a gente às vezes manda artigo, discute caso. Então, sempre fica algum conteúdo aí, porque aí nesses momentos de abstinência você lê um artigo, vai, né? Já pega alguma coisa ali para estudar. Que na Sim, verdade, sim, médico porque a nunca para gente de estudar, fica. né? Mas Não fica. para, não para, não para, não. Com certeza não para. E a gente vem num ritmo, Isa, que é difícil você parar assim. Você É, para, você fala, eu vou fazer o que amanhã? Eu é. não tenho que estudar isso tudo, sabe? Assim, é Aham, estranho, né? aham. Mas assim, enfim. Mas eu quero participar Que dessa legal. comunidade aí. Onde é que tá Ah, ela? então tá bom. A gente vai, eu mando para você o link Tá bom, para obrigada. participar. Mas é isso, ó, para quem estiver começando, não desista, gente. Vale muito a pena. Muito Vale muito a bom. pena. E aproveite o Medcorp tudo que tiver. Obrigada, Priscila. Olha, eu adorei a nossa conversa. Eu acho que para quem está começando, ter essa dedicação, se inspirar em pessoas que conseguiram fazer essa divisão, que conseguiram aproveitar o banco de questões, porque a gente sempre bate nessa tecla, mas tem realmente, como você mesma falou, né? E a gente nem tinha conversado, não foi nada ensaiado essa conversa, mas realmente o que a gente vê é que tem algumas pessoas que têm uma certa resistência de fazer questão, porque na verdade é chato, né? Vamos falar assim, para quem tá começando lá, é uma coisa que te desafia, de repente você descobre que você não sabia tanto quanto você sabia, e quando te desafia, às vezes você sai da sua zona de conforto, você fica incomodado, então você começa a perceber que você não sabe tanto quanto você achava, então essa sensação não é tão boa, mas depois que você começa a entender que você tá evoluindo num processo, que você tá começando a acertar cada vez mais, isso te dá uma sensação boa, né? A sensação de estar evoluindo. Sim, E eu acho que você trazer isso, né? Trazer a sua sensação de como foi a preparação sem ter essa percepção e depois mudando, tendo feito e tudo, é bem legal, porque, sinceramente, eu também tive isso, eu também passei por isso na época que eu estava prestando prova de residência, né? Então eu fiz uma preparação com poucas questões, depois eu passei a fazer mais, eu vi a importância que tinha daquilo, e por isso que eu bato tanto nessa tecla, e por isso que, na verdade, eu criei um curso, né, baseado em questões, porque eu percebi que isso mudou a minha vida também. Então, foi legal você trazer essa sua experiência, porque é uma coisa que a gente fala muito, mas quando você traz e você fala da sua experiência antes e depois, é legal para as pessoas entenderem isso, porque às vezes as pessoas não internalizam, e quando cai a ficha, a vida às vezes muda, né, nesse sentido de estudo isso mesmo. aí. E Muito quando bom. cai a ficha, às vezes já passou muito tempo, né? E você já perdeu 200.000 questões que você poderia ter feito, e aí você quer É. correr atrás daquele tempo perdido e você não consegue nem aproveitar as explicações das questões. É. Então, E outra coisa façam que eu, questões. que eu gostei bastante que você falou, que eu também concordo, é dessa parte de você desconstruir um pouco o seu estudo. Porque às vezes a gente fica tanto pensando de, vou seguir um cronograma, aí eu vou estudar, aí eu vou fazer um resumo, aí depois eu vou fazer questão, aí depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Então você fica preso em um modelo e que, na verdade, não é assim. Quando você lida com a sua própria memória, a sua memória ela não é sistematizada, né? Então, isso que você falou de, eu comecei, e aí quando eu vi que esse assunto eu já sabia, eu ia para a questão, e aí depois eu partia. Isso é inteligência, isso é a pessoa que entende como ela funciona, e aí ela começa a desconstruir, ela para de perder tempo com coisas que que perderia muito tempo. Então você falou assim, eu resolvi não fazer mais mapas mentais porque vi que aquilo não funcionava para mim e eu perdia tempo. Pronto, acabou. Eu não tenho outro argumento melhor do que esse. Você viu que para você Sim.
aquilo não funcionava, para que você vai fazer aquilo? Tem pessoas que se dedicam, eu não julgo, que eu acho que funciona bem, né? É visual, é legal para a pessoa e tudo, canetas coloridas e tal, e de repente é uma ferramenta para aquela pessoa, mas para algumas pessoas aquilo não é uma ferramenta, aquilo faz a pessoa perder tempo. Então tudo que faz perder tempo e que você tem alguma coisa que te faz ganhar esse tempo, otimizar esse tempo, né? Então, você consegue estudar um conteúdo que você dedicaria 6 horas em 2 horas, olha quanto tempo que você ganhou aí para fazer outra coisa, para dedicar para outras coisas, para fazer uma atividade física, para conviver com a sua família. Então você acaba otimizando o tempo, né? E quando você tem a ideia de que o seu dia tem um número de horas e que, independente se você ficou 3 horas fazendo mapa mental ou se você ficou 1 hora fazendo questões, a conta final é matemática, você tem aquelas horas, né? Então, se você consegue perceber, quando você internaliza isso, porque teoricamente todo mundo sabe isso, né? É óbvio, é uma coisa óbvia. Mas na teoria é muito fácil, né? Exatamente. Uma coisa é você saber que isso existe e outra coisa é você internalizar isso e perceber que isso é um fato. Que ou você otimiza o seu tempo ou você gasta um tempão e aí você vai ficar sem fazer várias outras coisas que você gostaria também. Né? Então, é isso. Eu acho que queria te parabenizar por todo esse processo que você teve, né? Essa conquista. A gente fica muito feliz e honrado de ter feito parte disso, de ter conseguido te ajudar de alguma forma. E te desejo muito, muito sucesso, que você seja sempre essa pessoa que transmite essa alegria, você sempre é uma pessoa que gosta de trazer, de participar, e a gente sempre quer ter por perto pessoas como você, então você sempre vai ser bem-vinda por aqui, tudo que a gente puder fazer por você, você pode contar com a gente, e a gente também ficou muito emocionado com tudo que você viveu e foi contando pra gente, a gente foi participando e foi aqui por fora, às vezes parece que a gente está se falando só por aquela janelinha, mas a gente sempre fala, ai, a Priscila passou, então a gente, todo aluno, quando participa, assim como você, é um aluno especial, e a equipe toda já te conhecia, eu falava, olha, Tainá, a Priscila passou, a Ivanka manda mensagem, então aqui por trás fica parecendo que é impessoal, mas na verdade a gente sempre faz essas reuniões e sempre conta as novidades, então alunos queridos como você realmente fazem a diferença para a nossa equipe também. A gente sempre busca melhorar, às vezes você mandava uma mensagem, eu queria isso, e a gente falava, não, a gente vai ver o que é possível e tal, então a gente sempre tenta realmente se mobilizar, e foi muito legal acompanhar isso seu, queria agradecer pela confiança que você dedicou na gente, realmente, e deixar esse espaço aberto, caso você queira falar mais alguma coisa, deixar uma dica final, alguma coisa que você queira falar. Uma outra coisa também que eu não falei, o curso de véspera também, de segunda fase, foi maravilhoso. Sensacional. Olha, meu Deus do céu, me senti assim, acabada depois do domingo, né? Queria, assim, até ter aproveitado durante a semana para conseguir rever muita coisa. Revi pouco, mas, assim, foi maravilhoso, assim, foi fantástico. Eu acho que vocês, quando se programam, né? Assim, vocês se disponibilizam para poder fazer algo, eu sempre sei que vai ser muito bom. Então, assim, era uma coisa que me deixava confiante. Quando eu falei com uma amiga, eu falei, gente, faz que vale a pena, sabe? Assim, o curso de primeira fase presencial, né? A revisão de véspera foi incrível, não me arrependo nem um minuto. O de segunda fase também. Gostaria que tivesse sido presencial, né? Mas a prova não ia ser presencial, não sei porquê. Mas, assim, foi muito bom. Então, eu acho que tudo que não é colocando assim, endeusando o curso, não é isso, mas assim, porque a gente sabe que também muito é da dedicação do próprio aluno, mas assim, quando a gente tem ferramenta que facilita o nosso estudo, isso é muito mais proveitoso. Então, assim, a gente consegue crescer, a gente consegue, né, economizar tempo, né, aproveitar melhor o tempo e consegue realmente crescer, porque é o que eu falei, assim, o estudo para o TED é um estudo para prova, obviamente, mas é um estudo para a vida. Então, as dicas que vocês davam até extra TED, né, de parte prática, de parte clínica, enfim, eu acho que vale muito a pena. E mais uma vez, eu falo para quem está começando a pensar sobre isso, não fique só pensando, pense, mas faça, porque eu acho que o que eu tinha para mim, que não ia fazer diferença para mim, eu falava assim, gente, o que é um número? Sabe, assim, um número não vai fazer diferença na minha vida. Não vai fazer, eu poderia realmente continuar atendendo, né, assim,
Obviamente, né, aquela história, eu não posso me intitular dermatologista enquanto eu não tenho registro de qualificação, ok, tudo bem, mas assim, não tinha nenhum impedimento, vamos colocar dessa forma, eu sou pós-graduada em dermatologia, então poderia atender como dermato do mesmo jeito. Mas assim, é uma experiência de vida, assim, eu acho, sabe? Estudar para a prova de título de especialista, no caso de dermatologia, apesar de alguns pesares aí com a sociedade, enfim, deixar em off, mas eu acho que é uma experiência para a vida que eu recomendo. Apesar de tudo, apesar de toda a ansiedade, de eflúvio, de tudo aí que a gente passa nesse meio tempo, eu indico, eu acho que todo mundo deveria passar por isso para realmente crescer como pessoa e crescer profissionalmente. Eu acho que é importante. E eu acho que quando a gente tem, como eu falei, né, a ferramenta te ajudando, é sucesso. Então eu agradeço mais uma vez pelo convite. Assim, me senti realmente honrada, privilegiada de ter sido convidada. Eu acho que a troca que a gente teve aí durante esse ano, durante todo esse processo, foi muito boa. Eu me senti realmente acolhida. Então eu agradeço muito. Obrigada mesmo, Elisa. Que bom, Priscila. Obrigada. Então eu vou me despedir aqui, mas depois eu te mando lá o link para você fazer parte da comunidade, que eu quero Tá você lá, joia. tá bom? Tá Um bom. beijo para Obrigada, tá? você e Um até a próxima. beijo. Então, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.